Oi, estamos no gás aqui, cheio de produção de conteúdo. Preciso também da mesma roupa, porque eu tiro um dia pra fazer um monte de vídeo. Esses vídeos agora acho que vai ser menorzinho, tem até menos espaço no celular. Vamos lá, vamos lá. Meu nome é Ariane, seja bem-vindo a este canal. Aqui falamos sobre fé, vida cristã e estamos estudando teologia sistemática. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a hermenêutica, que é a arte de interpretar. É pouco mesmo, tá? Porque tem muita coisa. Esse aqui tem livros escritos só sobre hermenêutica, tá? A gente vai só passar um pincelzinho, assim, só uma pinceladinha, tá? Então, hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar as escrituras, fornecendo leis e métodos para determinar o sentido original, tá? Da mesma maneira que você vai estudar ciências e tem lá os padrõezinhos, como que você faz um experimento científico, é a mesma coisa, tá? É tipo isso. Então, ó, primeiro pilar, evitar que um texto se torne pretexto para ideias pré-concebidas. Eu não venho à Bíblia para confirmar algo que eu sei. Eu procuro a Bíblia para descobrir algo que eu não sei. Então, contexto. Existe o contexto imediato e o contexto remoto, tá? Contexto imediato são análises dos versículos, das frases e dos parágrafos que estão ali na passagem, tá? Então a gente observa o fluxo do pensamento do autor. Eu não posso pegar um versículo, tirar fora e querer tentar entender sem ler às vezes o capítulo inteiro, ou melhor ainda, o livro inteiro em questão, tá? Para mim ter uma real compreensão do contexto, sabe? Porque às vezes se eu pegar um versículo e pensar ele para fora, eu posso interpretar ele da maneira como quiser, ignorando completamente o contexto do que o autor estava falando. Aí não é legal, não funciona assim. Então, observar o fluxo do pensamento do autor para entender como uma declaração específica se encaixa no argumento, tá? Esse é o contexto imediato. O contexto remoto, ele refere-se à mensagem de todo o livro e, em última instância, a Bíblia completa. Até assim, a gente precisa sempre lembrar que a Bíblia, ela carrega uma mensagem central, que é Jesus Cristo. Então, eu posso sempre ler e pensar como que aquilo se conecta a Jesus Cristo, né? Pode ser, não vou me aprofundar. Sinto que vou falar besteira, porque eu ainda não me aprofundei nesse assunto. Então, sinto que se eu falar alguma coisa mais, eu vou falar besteira. Então, vamos lá. Pilar 2. Sentido usual das palavras. Aqui eu falei, comentei acho que no vídeo passado, ou eu comentei com alguém que eu tava conversando. Não me lembro mais. Eu não converso com muitas pessoas sobre o que eu tô estudando, porque não é todo mundo que tá afim de ouvir o que eu tô estudando. Então, vamos lá. O significado do texto deve ser extraído dele e não imposto a ele, tá? O sentido de uma palavra é determinado pelo seu uso na época, não apenas pela etimologia. É preciso identificar se é linguagem descritiva ou prescritiva. Assim. Como assim? Por exemplo, tem uma palavra que significa... Mas a gente pode usar no dia de hoje. Tem palavra, tipo, o tal do já. Que tem até um monte de meme já, né? De gringo tentando entender o português. A pessoa fala, vem aqui, já vou. Ou você já fez uma coisa? Já já eu faço. Mas não é já. É daqui a pouco, né? Daqui a uma hora eu faço. Não é já agora, né? Então, assim, se uma pessoa daqui 200, 300 anos, digamos que numa língua morta, querer entender algo que alguém escreveu, vai olhar assim, mas não faz sentido. Não faz sentido. Ele falou já já, mas ele não foi e fez. Entendeu? Então eu preciso entender não só o significado da palavra, mas como ela era aplicada no dia a dia, como que as pessoas utilizavam ela, tá? Descritiva e prescritiva. Ai, não sei se eu vou conseguir ser clara nisso, mas algumas coisas elas são... Sei que a lei, por exemplo, assim, é uma coisa que ela descreve, ela tá só... Acho que dá para usar a ideia da história, das histórias na Bíblia. Nem toda a história da Bíblia que aparece lá é para você seguir a regra. Ela não está te prescrevendo algo para ser feito. Ela está descrevendo. Eu acho que seria tipo isso. E o pilar 3, que é o pano de fundo histórico e cultural. Pensa lá, a gente está construindo toda uma ideia. Vamos tentar ligar já já todos esses 3 pontos. É essencial identificar quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quais eram as necessidades ou problemas de quem
era o alvo do texto, tá? Então, compreender costumes, leis, vestimentas e localização geográfica da época impede que modernizemos o texto de forma inadequada ou percamos nuances vitais da mensagem. Então, eu vou buscar entender o que o que o autor estava falando ali, né? Então, eu estou ouvindo algum barulho que eu não sei do que é. Enfim, a gente vai buscar entender o que ele estava falando ali naquele capítulo, naquele verso, no livro, o que aquele livro tem em relação com a Bíblia como um todo. Vou buscar entender, às vezes nos pontos mais obscuros, vou buscar entender o significado daquela palavra e como ela era utilizada na época. Vou buscar entender, por exemplo, quando a gente lê a história de Ruth, se a gente não entender a lei do Levirato, você fica assim, que ela foi dormir no pé de boate, gente? Que tem a ver? Que a primeira vez quando você lê, se você lê sem o conhecimento da lei do Levirato, que coisa mais esquisita. Que sogra louca. A mulher mandou a outra dormir no pé do cara. Como assim? Mas tinha toda uma ideia por trás, entendeu? Tinha uma lei por trás. Fazia sentido o que ela fez. No passado, se eu trazer isso pra hoje, é absurdo. Como que uma mulher hoje entra na casa de um homem, como que ela entra na hora de dormir, né? E vai deitar no pé do cara. Não faz o menor sentido nos dias de hoje, mas fazia sentido naquela época. Por isso eu preciso compreender a cultura da época, né? O que acontecia em alguns fatos, a localização, né? Pontos geográficos e tudo mais, para que alguns pontos façam mais sentido depois de saber disso, né? Dessas informações. Aí a gente está falando de hermenêutica, interpretação bíblica, né? Então a gente vai para 3 esferas de aplicação que a gente interpreta para poder aplicar. Então, a primeira, transformação pessoal, é algo individual, tá? Ela remove a cegueira espiritual, capacita o indivíduo a entender o sentido profundo e aplicar a palavra em sua vida diária. Lembra lá de novo, falando sobre aquele princípio eterno que a gente retira daquilo que a gente leu. É aquele princípio eterno que eu vou buscar aplicar na minha vida hoje, tá? Então, essa mudança, essa aplicação, ela vai se ocorrer por meio de oração, leitura bíblica, devocional e meditação, tá? Tem um livro que eu li, que ele fala sobre as disciplinas espirituais, e aí tem um outro que eu tô querendo ler, para combinar as informações, e aí provavelmente eu trago esses assuntos para vocês, como eu já trouxe de outros livros, né? Então, a verdade bíblica se torna um instrumento de renovação da mente e purificação do coração, certo? É a primeira esfera de aplicação. Segunda esfera de aplicação é a edificação do corpo de Cristo, que é coletivo, igreja, corpo, tá? Então a igreja, como organismo espiritual e comunidade de fé, compartilha a mesma vida no espírito, tá? Inclusive a igreja primitiva, a igreja que aparece lá no Novo Testamento, ela é inspiração para a nossa de hoje. Algumas coisas que a gente vê no Velho Testamento, que a gente fala, né, que o Velho Testamento é a sombra, espelho do que se viria. Então, existem coisas que a gente aprende lá no Velho Testamento para aplicação coletiva, igreja. Aí, né, a aplicação coletiva, ela protege a comunidade contra heresias, promove a unidade na fé e capacita a igreja a ser uma hermenêutica viva do evangelho perante o mundo. Assim, por que eu comecei a estudar isso aqui? Porque eu senti falta disso, no sentido assim de as igrejas precisam ensinar a palavra com profundidade. Eu entendo que existe sim camadas, por exemplo, tem cultos que você tá ali para pregar as boas novas, porque você vai estar pregando para ou crente novo, né, pessoas recém-convertidas, ou pessoas que ainda não conheceram a Jesus. E você querer pregar profundezas ainda seria talvez irresponsável, não sei, mas seria avançado demais. Mas eu creio que é necessário ter momentos de aprendizado profundo, tá? Justamente para isso aqui o que fala, para proteger
contra heresias e promover unidade. Porque às vezes até isso pode causar uma falta de unidade, no sentido de, por exemplo, eu estou vendo que meu irmão está caindo numa heresia, e aí eu vou falar e ele fica ofendido. Porque para a pessoa estar caindo na heresia, a maturidade dela para se proteger contra o que alguém fala para ela não tá tão boa, né? Ela vai se ofender. Muito provavelmente a gente vai se ofender, né? Então a igreja, ela precisa ser um lugar que incentiva o estudo da palavra, a aplicação da palavra na nossa vida, né? E nós podemos ser isso, ser canais para isso dentro da igreja, sabe? De incentivo à busca profunda por Deus, tá? E terceira esfera de aplicação é isso que a gente está fazendo aqui, uma aplicação no estudo. Aqui a gente está falando da teologia sistemática, né? Aí ele falou uma coisa que eu achei legal ponderar. Ele falou: o teólogo deve processar racionalmente o material bíblico, formulando dogmas que sirvam como sumários concisos do ensino inspirado para instruir e defender a fé. Então, quando a gente parte na aplicação do estudo, sempre tem alguém que a gente pode ajudar, né? Que às vezes não está tendo alguma dificuldade de compreender alguma coisa, e a gente pode ser a pessoa que vai ajudar aquela pessoa a ter clareza no que ela está tentando entender ali. Então, os teólogos, por exemplo, que escreveram esses livros que instruem a gente há muito tempo, elas são pessoas que têm isso, né? Elas processam, elas colhem informações, né? Igual a gente viu ali, da Bíblia, da história, como é que eu falo ali, da cultura, da linguagem, e elas vão juntando tudo isso e vão nos ajudando com coisas que às vezes nós não teríamos tempo suficiente para estudar tudo aquilo, né? É isso. Esse vídeo é isso. Não posso falar isso, mas eu sempre falo isso, porque às vezes eu vejo que eu terminei de maneira abrupta. Mas estamos quase terminando bibliologia, gente. Bibliologia. E eu ainda não comecei, não terminei de arrumar o resumo de teontologia, o estudo de Deus, que agora sim, agora essa parte pra frente é como eu tô mais ansiosa pra aprender. Mas ainda temos, acho que, mais 2 vídeos de bibliologia. Tchau.